Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Plantão Fala Ansiedade, que é o momento que a gente tem para tirar dúvidas, para responder perguntas e comentários. E hoje a gente tem um adendo aí também no nosso plantão, que é poder tirar dúvidas e responder também a quem aí já está meio na dúvida, não está sabendo direito como vai ser o nosso treinamento online Chega de Crise. Então a gente está com inscrições abertas e vamos começar agora já na próxima semana. Então estamos com inscrições abertas para os próximos dias só. E a ideia, claro, como eu falei, do nosso plantão é também ser um espaço aberto para a gente bater um papo aqui, para a gente tirar dúvida, para querer saber como é que vocês estão, sempre com um olhar mais positivo e propositivo, não no sentido de ter que fingir que está tudo bem sem estar, mas no sentido da gente pensar o que é possível se fazer diante das dificuldades que a gente está vivendo, inclusive como que a gente pode utilizar as nossas dificuldades, não só para superá-las e voltar ao normal, mas para que a gente dê um salto de qualidade na nossa vida, para que a gente melhore ainda mais a nossa vida. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. E aí, quando eu ia falar do coraçãozinho, já começou a subir aqui, lembrando que toda vez que vocês apertam o coraçãozinho, vocês estão me ajudando a entender que esse conteúdo é legal e ajudando o Instagram a entender que esse conteúdo é legal e vale a pena, de repente, mostrar para outras pessoas. E aí, o pessoal já está comentando aqui, se você quiser falar o seu nome, a cidade, o estado que você está falando, e já podem preparar aí alguma pergunta, algum comentário, que eu estou aqui também, nesse momento aqui, à disposição de vocês. A Cladioneia, boa noite. A Eneri, perfeitamente, que bom. Olá, Bruna, Márcia. Oi, Cida. Legal, Márcia Rosa. Andréia, Girlane, Paula, Rosinha, Juju, Eliane, Lucélia, Vanderlânia, Nessa. Legal, gente. E aí, como é que vocês estão? A Daniele falando, né, que tá falando de Joinville, Santa Catarina. A Cleidiane de Paracatu, Minas Gerais, que legal. A Isabel da Barra Mansa. RH, não sei se é Rio Grande do Norte, talvez. O Claudiné de Foz do Iguaçu. Adriana de Canarana, Mato Grosso. Legal. Olá, André, Patrícia, Fátima da Bahia. Olá, Fernanda. A Márcia de Torres, Rio Grande do Sul. Érica do Rio de Janeiro. A Bruna tá dizendo aqui, tô com muita crise de ansiedade. Bruna, não sei se você acompanhou, assistiu a nossa Masterclass de terça-feira, né? Então a gente teve a Masterclass de terça-feira, super aula. Ela ainda está disponível. Depois até me fala se você assistiu. Além de falar exatamente o que a gente precisa aprender, desaprender e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade. Então, primeiro quero saber até quem assistiu aqui. Eu trouxe uma grande possibilidade para que a gente possa juntos, primeiro, reforçar essa parte do que eu preciso aprender, desaprender e principalmente nessa parte do desenvolver. Na ideia de que às vezes é um processo que a gente precisa seguir e às vezes ter uma ajuda pode facilitar muito esse nosso caminho. A Paula de Ceará, Tatiana de Divinópolis, Minas Gerais. Quero saber até então quem... A Vaquíria de Aracaju, deixa eu ir para baixo aqui. Quem assistiu a Masterclass
Ficou alguma dúvida em relação ao treinamento online? Você falou que assistiu, né, Bruna? Ficou alguma dúvida? Não sei se você já se inscreveu, se você acha que está no momento de dar um chega mesmo nessas crises de ansiedade. A Adriana aqui está perguntando, né, o que eu devo fazer para controlar. Tenho muitas crises e não estou sabendo lidar com a ansiedade. Bom, Adriana, essa é uma ótima pergunta, né, e eu vou responder aqui. Talvez esse é o grande desafio. Eu até colocaria já uma questão sobre a sua pergunta. Quando a gente quer controlar a crise de ansiedade, às vezes, sem perceber, a gente fica querendo brigar com ela. E o grande desafio é que quando a gente fica querendo brigar com a nossa ansiedade, muitas vezes a gente faz mais aumentar do que diminuir. Quem aqui já tentou brigar com um sintoma, com a ansiedade, e às vezes, em vez de não resolver, parece que ela só aumentou? Então a gente tem sim, inclusive no nosso treinamento Chega de Crise, treinamento online Chega de Crise, a gente tem alguns pilares. Um primeiro pilar, que é o que a gente vai ter mais aprofundado, com aulas que vão estar com aulas e exercícios gravados, a gente vai ter aulas ao vivo para os alunos, que é a parte do SOS, que é a parte sim de ter exercícios e técnicas para o alívio da ansiedade, né? Mas isso tem a ver com eu entender que eu não posso ficar querendo brigar, que eu ficar querendo dominar ou controlar ela. Só que essa é uma parte inicial, claro, porque a gente às vezes está naquela angústia e fala, Pedro, mas eu só quero então diminuir esse troço, eu não sei o que fazer. E às vezes eu estou vendo que eu estou brigando e isso está aumentando. Então, é muito natural isso que você está trazendo, né? A gente aprofundou muito isso, inclusive na Masterclass, nesse desafio de quanto mais eu brigo, mais ela cresce. Parece que a nossa ansiedade às vezes é igual uma massa de pão. Quanto mais você bate, mais ele cresce. Então a ideia não é bater. A ideia não é bater. A ideia é você compreender para que de uma forma natural você entenda esse processo que está acontecendo com você. É possível sim a gente trazer ali uma respiração, às vezes até uma percepção do que está acontecendo comigo. Isso já me ajuda a não me sentir tão dominado ou às vezes querendo brigar tanto. Mas o principal mesmo, é eu trabalhar as causas da minha ansiedade. E que isso vem através da gente estar entendendo melhor como é que isso começou. Às vezes isso começou lá atrás. Aí você pode me dizer, Pedro, mas eu não tinha crise de ansiedade lá atrás. Mas às vezes eu tinha já uma certa timidez, uma insegurança, uma certa agonia, uma ansiedade. Às vezes coisas que eu fui vivendo na minha vida. E daqui a pouco eu não fui resolvendo essas coisas e isso foi aumentando. Então, um grande desafio é a gente ter todo um espaço e um entendimento para a gente trabalhando essas causas. Senão, normalmente a gente não resolve. Aí é por isso que muita gente fala, não tem cura, você máximo controla, fica tomando remédio para dar uma baixada, mas isso não resolve, né? Então é justamente por isso que eu construí toda essa metodologia do treinamento Chega de Crise para que a gente possa ir juntos, e aí é todo um processo que a gente vai tendo para de verdade ter esse SOS sim, mas principalmente trabalhar as causas. Trabalhar aquilo que eu já falei também num podcast, num episódio de Fala Ansiedade, que às vezes a gente fica tanto que nesse modo sobrevivência, brigando ali, sobrevivendo, que a gente esquece de viver. E muito do aspecto em relação à nossa vida é a gente buscar o viver, que também é um outro pilar do treinamento Chega de Crise, que é o que eu estou chamando de voltar a sonhar. Muita gente que sofre com crise de ansiedade, você vai perguntar, mas como é que você gostaria que sua vida fosse? Quais são os seus sonhos, seus planos, seus objetivos? E às vezes a pessoa fica perdida, às vezes não consegue responder. No máximo ela fala, me livrar disso. Mas aí eu não estou falando o que eu quero, eu estou falando o que eu não quero. E mesmo falando o que eu não quero, eu fico botando mais energia ainda no que eu não quero, em vez do que eu quero, né? A Sabrina está dizendo que eu não sei vocês, mas quando eu estou em crise eu começo a tremer, a faltar a voz. Isso acontece muito sim, Sabrina. Esse tremor, eu dei até o exemplo na Masterclass da zebra, né? Que às vezes ela, depois que ela consegue fugir da leoa, ela desce e chacoalha,
como uma forma de se restabelecer o equilíbrio, né? Então, tem alguns autores, tem gente que trabalha até com alguns exercícios relacionados a você dar uma tremida para tirar aquela tensão emocional que acaba se acumulando no nosso corpo. Mas o grande desafio é a gente lidar com a crise, não na hora que a gente está tendo a crise. Na hora que a gente está tendo a crise, é difícil que a gente consiga fazer qualquer coisa. O problema é que na hora que passa a crise, a gente desiste de tudo que a gente prometeu, que a gente ia resolver, que a gente ia buscar ajuda, que a gente não quer mais viver com isso, que a gente quer dar um basta. Muita gente me procura na hora assim e me manda uma mensagem: Pedro, eu estou tendo uma crise agora, o que eu faço? Então, o grande desafio é a gente trabalhar para não ter mais a crise e não querer desesperadamente alguma coisa na hora que a gente está tendo a crise. Ou pelo menos seguir a nossa promessa que a gente faz pra gente mesmo na hora que a gente tá tendo a crise, né? A Márcia tá dizendo aqui que eu tenho muita ansiedade, mas eu me vingo na comida, né? Pois é, Márcia, esse é um grande desafio, né? E aí acaba que essa vingança acaba voltando contra você, né? Normalmente isso é o que acontece, né? Mas alteração na alimentação, às vezes eu ou como demais, ou eu não consigo comer, e aí eu como demais, começo a engordar, ou eu como de menos, começo a emagrecer, e essas duas coisas incomodam muito. Ou às vezes eu não consigo dormir, isso altera também muito a minha saúde, vai me adoecendo ainda mais. Ou às vezes eu não quero acordar, eu durmo e não quero acordar, né? A Tatiana está dizendo aqui, eu não assisti, estava trabalhando. Bom, Tatiana, terminando a live aqui, você pode clicar no link lá do treinamento, porque ainda está disponível para os próximos dias. Você pode assistir e depois ver as informações lá do treinamento online. São duas coisas. A gente teve a nossa Masterclass Chega de Crise, que foi uma super aula. A gente ficou a aula durou aí uma hora e meia mais ou menos, e a gente ficou mais uns 40, 50 minutos só respondendo perguntas. Então foi bem intenso, foi bem bacana. E a gente tem agora o nosso treinamento online Chega de Crise, que começa agora na segunda-feira. Então, as inscrições vão até só domingo. Vale a pena correr lá e garantir sua vaga. A Bruna comentando aqui, né? Eu tomo medicação todas as noites, mas está difícil. Pois é, Bruna. Como eu falei, né? Inclusive na Masterclass, para que eu conseguisse continuar... Nossa, tô vendo tanto comentário aqui que eu tô até me perdendo aqui. Deixa eu tentar voltar. Para ajudar na minha missão maior, que é ajudar as pessoas a se libertarem de uma ansiedade, num nível de adoecimento relacionado à ansiedade, né, ou não terem mais crise de ansiedade, eu tive que incorporar uma segunda missão, que é ajudar as pessoas a entenderem que só um remédio não resolve. E que eu saiba, até a maioria dos médicos já orientam, que eles falam: olha, esse remédio aqui é um paliativo, vai te ajudar, mas não vai resolver. Normalmente, inclusive, eles encaminham para um psicólogo, uma psicóloga. Eu não sei se isso está acontecendo com vocês. E eu te perguntei aqui, Bruna, se você já fez sua inscrição para o treinamento, para você de uma forma geral, né? Mas você que está trazendo, que assistiu a Masterclass, que está continuando tomando remédio, não está vendo resultado, que infelizmente acontece demais com todo mundo. Quero saber então como é que tá aí, o que está acontecendo aí, para a gente entrar com a turma de quem já fez a inscrição e para a gente realmente resolver de uma vez por todas isso tudo. A Cláudia está comentando aqui que nas minhas crises minha pressão sobe. Isso é um efeito, sim, pode acontecer por toda uma preparação que o nosso organismo tem quando ele entra nesse modo fuga ou luta. A gente falou isso também, né? Que às vezes a ansiedade tem a ver com, às vezes, eu perceber alguma ameaça e entrar no modo fugir ou lutar. E aí meu corpo se prepara para isso. E uma das coisas que acontece dentro do meu corpo, às vezes, é a minha pressão subir, o meu sangue indo para as extremidades, como se eu tivesse que realmente sair correndo ou lutar. Por isso que se a gente fica lutando com os nossos sintomas, a ansiedade tende a aumentar mais do que diminuir. E a grande questão é que a ameaça ela não precisa estar ali na nossa frente. A nossa imaginação
a gente ficar pensando, remoendo as nossas dificuldades, às vezes é o suficiente para disparar todos esses mecanismos. E se a gente fica fazendo isso de forma constante, daqui a pouco a gente entra num desequilíbrio tal que a gente pode estar dormindo e eu começo a ter crise. Né? Eu posso estar tranquilo e começo a ter crise. Por um desequilíbrio interno de tanto, às vezes, acionar esse mecanismo de fuga ou luta. Então, é um grande desafio para a gente desconstruir todo esse processo que a gente, sem perceber, vem construindo já há bastante tempo. Vamos tentar voltar aqui. Teve mais alguém aqui que assistiu a Masterclass toda até o final? A Leni está dizendo que eu vomito muito e dá muito diarreia. Leni, isso acontece muito. Também sintomas típicos aí da ansiedade, às vezes com as crises isso intensifica, que são questões gastrointestinais. Você está trazendo, inclusive, uma questão mais gastro, digamos assim, e outra mais intestinal, né? Um enjoo, um vomitar, talvez são... O que é gastro, né? Gastro é quando a coisa está ainda no meu estômago, né? Então, às vezes, eu sinto um enjoo, aquilo começa a me passar mal, e aí eu acabo, às vezes, querendo botar para fora. E intestinal, talvez, então, é quando a comida já foi mais processada, e às vezes aí eu tenho uma constipação, uma prisão de ventre, ou de repente, na hora da agonia, me dá um desarranjo ali, eu tenho que sair correndo pro banheiro, né? Então, essas duas questões são muito comuns, infelizmente, e muito desagradáveis, e como eu falei, infelizmente, tem muita gente que quer resolver o problema no intestino, no problema no estômago, e às vezes, se não compreender que eu preciso trabalhar todo um aspecto emocional da minha vida, é difícil que eu consiga resolver de verdade essas questões. A Cláudia está dizendo aqui num outro sintoma que é muito comum mesmo, que me dá até uma dor no peito. Um aperto no peito, uma dor no peito, uma angústia no peito. Talvez esse seja um dos sintomas mais comuns relacionados à ansiedade. Né? Aí, às vezes, parece que é uma dor no coração, às vezes parece que é meu coração acelerado. Então, essa área aqui e angústias nessa área aqui são muito comuns mesmo. E aí, a queridinha tá perguntando aqui, quando a gente não sabe os motivos ou não sabe como resolver os motivos? Queridinha, ótima pergunta. Legal o seu nome aqui. Ótima pergunta, porque é justamente tudo. Aí quando você, às vezes a gente, infelizmente, não teve aula disso na escola. A gente aprendeu um monte de matéria, um monte de coisa para estudar, para passar no vestibular, mas a gente não teve nenhuma aula de se conhecer melhor, de saber lidar com as emoções, com os sentimentos. Às vezes, não sei se a gente faz um curso, faz uma faculdade para aprender, para trabalhar, a gente se dedica para fazer um monte de coisa. Mas, às vezes, a gente não está investindo para estudar, talvez uma coisa mais importante na nossa vida, que é a gente se conhecer melhor. É justamente a gente descobrir os motivos, é descobrir como é que a gente resolve os nossos motivos, e é justamente a importância, sinceramente, a importância do treinamento que a gente está oferecendo no momento. Inclusive, como eu falei, que a gente vai fechar as inscrições e que a gente ainda não tem uma data para as próximas turmas. Então, vale a pena, de verdade, você, ao terminar aqui, clicar ali no link da minha bio. Se você não assistiu a Masterclass ainda, tira um tempo, faz uma pipoca, assiste ela toda, se inscreve para o treinamento. Tem uma coisa muito especial que eu vou falar daqui a pouco até. Sei que vocês já ouviram falar o que é garantia incondicional. Tenho certeza que, só não vou falar assim todo mundo aqui, mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui nunca teve ninguém te ofereceu algo que tivesse uma garantia incondicional, ainda mais de 30 dias. Garantia incondicional de 30 dias é o que a gente fez questão de dar para esse treinamento Chega de Crise. Treinamento que ele é 100% online, você vai poder fazer ele na segurança da sua casa, ainda mais nesse momento de isolamento, e é justamente para você saber quais são os motivos e para você saber resolver os motivos.
A Dani aqui está perguntando, Pedro, a minha mãe que se encontra nessa situação, já tem 2 meses em minha casa. Como eu posso introduzir as atividades de casa para ela? Olha, Dani, uma possibilidade é de repente que você vá lá e assista junto com a sua mãe a Masterclass. Tem uma coisa que é uma realidade que é importante da gente entender. E me pergunta por que eu sei. Por que eu sei disso? Tem até um limite onde a gente pode ajudar alguém. E esse limite é até onde essa pessoa aceita ajuda. Por mim, todo mundo que está me seguindo aqui, que fala pra mim que tem crise de ansiedade todo dia, na minha cabeça, você acha que eu não gostaria de ajudar as pessoas sabendo que eu sei o caminho para ajudar essas pessoas a não terem mais crise de ansiedade, que elas estão com a vida paralisadas? A gente organizou e fez de tudo. Algumas já foram, já se inscreveram e a gente vai começar o treinamento semana que vem, mas as outras não. Mesmo eu querendo muito ajudar. Assim como você está querendo ajudar a sua mãe, claro que a sua mãe você tem talvez um amor ainda maior, né, da sua família. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes, infelizmente, a gente tem um limite de ajudar o outro, que é o limite de quanto o outro quer se ajudar ou se permite ser ajudado. E às vezes a gente pode incentivar? Pode. A gente pode motivar? Pode. Senão não estaria aqui. Se a gente não estaria quase com live todo dia, com publicação praticamente todo dia, né? E tentando melhorar a cada dia, tentando melhorar os exemplos, as explicações, tentando oferecer cada vez um atendimento melhor, um treinamento melhor. A gente pode fazer isso tudo. A gente pode motivar, mostrar, mas vai depender da pessoa ela fazer a parte dela. A minha dica seria, assiste a Masterclass com a sua mãe, provavelmente ela vai se identificar com um monte de coisa que eu falei um monte de coisa da minha história também, como eu superei várias questões que eu vivi também. Vou falar como é que eu fiz para não desmaiar, não ter baixado de pressão ao ver os 2 passos da minha filha, a minha primeira filha. A segunda eu já estava mais craque, mas a primeira eu tava com medo disso, de desmaiar, vendo sangue e tudo mais. E o que eu tive que fazer para me libertar também de sintomas que eu tinha e que me atrapalharam muito aí num período da minha vida. Mas aí tem esse limite que o ser humano tem o seu livre-arbítrio, né? E ainda mais se é uma pessoa adulta, se é uma pessoa responsável, então a gente tem aí esse limite, né? A Cris que falou, eu recebi o e-mail da live, vim correndo, que bom, seja bem-vinda. A Patrícia falando a mesma coisa aqui, o pessoal tá comentando, né? Eu tomo remédio todas as noites, mas não tá resolvendo. A Ceissa, não consigo sair dos remédios. Pois é, gente. Tem gente até que fala assim, não, mas eu pego um remédio na farmácia. Mas eu já tive gente perguntando que tava gastando, assim, uma grana por mês e há anos com remédio, às vezes com consulta, e não resolvia. Vocês já fizeram umas contas de quanto é que vocês gastam por mês com remédio? E às vezes por quanto tempo você já está gastando? Muita gente aqui falando do remédio, né? E esse é um desafio, né? E aí tem gente que fala assim, não, tudo bem, mas eu tomei e me ajudou. Aí eu parei de tomar e voltou tudo. Então eu tomei, quando eu botei na minha cabeça que eu tinha que tomar certinho, toda noite, fazendo, aí até ajudou. Aí eu achei que eu estava curado, parei de tomar o remédio, e aí o que aconteceu? Voltou tudo. Esse é o grande desafio. Porque às vezes, e eu vou falar aqui claramente que eu não sou contra o remédio, tá? Mas o que eu quero dizer? Às vezes o remédio ele pode dar uma falsa sensação de que eu estou sendo curado. Eu não estou. Eu estou contendo meu sintoma quimicamente.
Eu estou contendo a minha ansiedade quimicamente. E quando eu tiro, às vezes eu fico um tempo bem, às vezes acontece alguma coisa e de repente volta tudo de novo. Ou às vezes é só eu tentar diminuir que já volta tudo de novo. Então o grande desafio, e como é que eu falei que o remédio pode ajudar? Quando eu entendo que o remédio ele vai dar uma segurada, para eu resolver, para eu trabalhar as minhas causas, trabalhar tudo isso que eu falei bastante lá na Masterclass, para depois eu poder, com o acompanhamento médico, ir retirando o remédio, e aí sim tendo me curado de questões emocionais que eu vim trazendo ao longo da minha vida, às vezes da minha família, lá de trás já. Né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui, que está começando a apertar a chuva aqui. É a Edvânia comentando, né? Não está fazendo efeito. E ainda tem uma outra questão. Tem uma coisa que a gente chama de tolerância. Né? Então, o que acontece? O que é a tolerância? É igual quando você está usando alguma coisa e aí o seu corpo vai se acostumando com aquela substância. E quando o corpo vai se acostumando com aquela substância, daqui a pouco eu tenho que aumentar a dose. Então, além de eu não poder diminuir, eu tenho que aumentar a dose, mudar de remédio. Porque aquilo que estava resolvendo, meu organismo já se reequilibrou com aquilo, e aí às vezes eu preciso, inclusive, aumentar a dose. Então, ou seja, se eu não vou resolvendo as causas, em vez de eu me livrar do remédio, eu vou tendo que ter outros. E aí, daqui a pouco, com esse uso crônico, ele também vai me gerando, às vezes, outras dificuldades. Deixa eu fechar a porta aqui. Acho que alivia o barulho e alivia de entrar chuva aqui dentro. A Vânia está dizendo aqui, Pedro, boa noite, eu estou no momento da minha vida que estou tendo crise todos os dias. Está muito difícil para mim, eu estou ficando paralisada com essas crises. Vânia, infelizmente, essa é uma realidade de muita gente. Eu fiz uma pesquisa recentemente no WhatsApp, no Telegram, aqui no Instagram, e infelizmente a maioria das pessoas respondeu a letra E lá, que era justamente tendo crise todo dia. E por isso que eu construir toda essa metodologia que a gente vai ter e vai começar a partir da segunda-feira do treinamento Chega de Crise. Se você de verdade não quer mais ter crise de ansiedade, vai lá no meu perfil do meu Instagram, na minha bio, faz a sua inscrição. Se você não assistiu a Masterclass ainda, ela ainda está disponível. Nesses próximos dias a gente vai encerrar as inscrições e vai começar o treinamento com o pessoal que já está e com quem ainda tiver disposto e quem tiver afim, quem tiver no momento de dar um basta. A Árnia Maria, né, tá dizendo aqui que é do Rio de Janeiro, tem 5 meses que está fazendo tratamento para ansiedade, toma um remédio de manhã e remédio para dormir, isso atrapalha muito a vida, né? Pois é, Árnia, isso acontece demais, né? Acontece demais. A Edvânia falando aqui, tomo medicação há 10 anos. A questão não é mudar a medicação, Edvânia. A questão é você entender que só o remédio, ele sozinho, ele não resolve. O que você precisa é tratar
as causas emocionais, entender que esses sintomas eles têm origem emocional e o remédio ele não atua na minha história de vida, ele não atua nos meus comportamentos, naquilo que eu fico imaginando, o que eu fico falando para mim. Então o remédio ele dá aquele alívio, mas se eu não trato tudo isso, eu não resolvo. Então a questão não é tirar o remédio de uma hora para outra, porque senão a situação ainda pode piorar. A questão é você começar a fazer um processo que vai te ajudar a trabalhar as causas, a se organizar, a treinar melhor os seus pensamentos, os seus comportamentos, a desatar alguns nós lá da sua vida, que às vezes já podem vir lá de trás, para que aí você possa, com a orientação médica, retirando o remédio, estando bem. Todo mundo está falando tanto de remédio aqui, vamos dar um exemplo. Imagina que eu estou com dor de cabeça hoje. E aí eu vou lá e tomo um remédio e aí passa a minha dor de cabeça. Aí vamos supor que eu tomo um remédio, amanhã eu estou com dor de cabeça. Aí eu tomo e passa a minha dor de cabeça. Depois da manhã também dor de cabeça, eu tomo e passo a minha dor de cabeça. Quero perguntar para vocês aqui. O remédio para dor de cabeça cura a minha dor de cabeça? E Fran, tô vendo aqui que você está perguntando muito na questão do morrer, eu vou responder a sua pergunta na sequência. Quero perguntar para vocês aqui, remédio para dor de cabeça cura dor de cabeça? Se eu tomo um remédio para dor de cabeça hoje, ele vai impedir que eu tenha mais dor de cabeça? Vamos entender essa questão do remédio aqui. Como eu falei, isso é uma das minhas missões. Então vamos entender isso de uma vez por todas. Que se a gente sair dessa live entendendo isso, você já pode se libertar de um processo aí que, como eu falei, muita gente está aí há anos e anos nele. Vou voltar à pergunta. Um remédio para dor de cabeça cura a minha dor de cabeça? Se eu tomar qualquer remédio que for para dor de cabeça, eu vou parar de ter dor de cabeça? Vou tomar uma aguinha aqui e vou esperar vocês responderem. Vou voltar à pergunta então, vamos lá. Tomar um remédio para dor de cabeça, nada contra. Mas o remédio para dor de cabeça, ele vai curar, ele vai fazer com que eu não tenha mais dor de cabeça? Você toma um Tilenol hoje, ou se você tomar Tilenol todo dia durante 10 anos, isso vai fazer com que eu não tenha mais dor de cabeça? Ou às vezes eu vou ter que só aumentar inclusive a dose, porque daqui a pouco aquele que eu tomava já não está mais segurando a minha dor. O que um remédio para dor de cabeça ele faz? Quando faz bem, ele faz o quê? E aí, gente, estou aguardando aqui vocês me responderem. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, esse remédio para dor de cabeça ele vai fazer com que eu não tenha mais dor de cabeça? A Tawana aqui dizendo não, não, Marilene, não, não. Ah, Sagato, não, não, legal, não. Fran, não. Edvânia, não. Não, a Dani. Boa, obrigado, gente. A Rosângela aqui, só na hora. A Luísa, não. Obrigado, gente, que bom. Achei que vocês estavam assim tão agoniados que acontece, né? Que vocês não estavam nem me ouvindo, estavam só... Que bom, não, só no momento, só no momento.
Isso quer dizer que a gente tem que ficar com dor de cabeça e a gente não pode tomar um remédio para dor de cabeça? Também não. Aí, pô, obrigado, acho que tava tendo um delay aqui. Agora todo mundo falando não. Sheila não, Lucimar não, Maria não, Joaquina não, a Nessa Araújo só alivia, a Helenice, né, o remédio não cura. Não, a Divânia não, só no momento. A Aline não, não. Só na hora, mas depois a dor de cabeça vai voltar. Pra mim, não. A Elza, não. Não, a Fran, não. Então, gente, obrigado. Boa. Agora que bom. Me senti que vocês estão comigo aqui. Que bom. A grande questão é isso. Aqui, ó, a Silvia falou, não, a minha não, alivia um pouco. Agora, isso não quer dizer que se eu tô com uma dor de cabeça, eu não posso tomar um remédio pra aliviar a minha dor. Agora, se eu perceber que eu tô com dor de cabeça todo dia, eu preciso entender o que está me causando a dor de cabeça. Vocês não concordam? Eu não preciso tratar o que está me causando a dor de cabeça? Porque às vezes a dor de cabeça pode vir ali do meu estresse, às vezes a dor de cabeça pode vir da minha alimentação, às vezes pode estar vindo do meu sedentarismo, dos meus hábitos de vida. Sabe o que às vezes tem uma das coisas que causam dor de cabeça? É o excesso de remédio para dor de cabeça. Olha que loucura. Uma das causas para dor de cabeça é o excesso de remédio para dor de cabeça. Então, ou seja, se eu tomo... aliviou. Mas se eu... Pois é, vocês mandaram bem. Agora vocês responderam pra caramba. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Se eu só fico tomando remédio para dor de cabeça e não faço mais nada, não mudo nada na minha vida, não vou investigar o que está me causando, não vou atuar nas causas, não vou ajustar alguma coisa na minha vida, daqui a pouco, até o fato de eu ficar usando muito remédio para dor de cabeça, daqui a pouco ele antes aliviava e agora daqui a pouco ele começa até a atrapalhar. Às vezes a causar e aumentar ainda mais o meu sintoma. Então, gente, respondendo aqui de forma bem simples. Os remédios para ansiedade, os remédios de alguma forma emocionais, eles, se a gente for aqui falar de forma mais simples, eles fazem a mesma coisa que um remédio para dor de cabeça. Ele alivia na hora alivia, mas não me cura. E aí a gente fica confundindo o remédio com um tratamento que vai me curar. E aí eu fico acreditando que esse remédio vai resolver a minha vida e ele não resolve. Mas o problema não é no remédio. O problema é no que eu estou acreditando. E como eu falei, e é difícil, é uma pergunta mais íntima, faz as contas quanto você já gastou com esse remédio, o quanto que você vem gastando com o remédio ao longo desse período e ver se investir no que vai de verdade tratar as causas não é um grande, talvez o maior investimento que você pode fazer. Tem gente que chega pra mim e fala, Pedro, eu não tenho dinheiro para terapia, não tenho dinheiro para treinamento, porque eu gasto muito com remédio. Mas, pois é, mas às vezes se você não se tratar, você vai gastar ainda muito mais. E sabe que é desafiador aqui, e aí parece que é como se eu tivesse... A ideia é que não é como se tivesse forçar, como eu estou falando aqui, somos todos adultos, né? A colega estava dizendo aqui, como é que eu ajudo a minha mãe? Se tem alguém que você quer ajudar... E o primeiro é que às vezes a gente tem a limitação da ajuda, da pessoa compreender que às vezes ela precisa de ajuda e ela precisa tomar as atitudes para ela, né? E o grande desafio é esse, né? Porque eu sei que talvez seja dos piores incômodos da vida, né? É um dos piores incômodos da vida. Não sei aqui quem tem crise de ansiedade se você já teve coisa pior na vida.
talvez perder um ente querido, alguma coisa assim, né? Uma dor mais aguda, mas talvez seja uma das coisas assim que mais atrapalham a sua vida, os seus relacionamentos, seu bem-estar, sua relação consigo mesmo, atrapalha a estudar, atrapalha a trabalhar, atrapalha a ser feliz, atrapalha a ter uma melhor relação com a família, com os filhos. Quer dizer, se tem um negócio que é desafiador, que às vezes paralisa a vida, que traz uma dificuldade que atrapalha em todas as áreas da vida. E ao mesmo tempo, a gente sabe que existe um caminho, que existe um processo, que está muito longe de ser impossível, que está muito longe de ser algo que quem de verdade quiser não dá um jeito de fazer. E que está à disposição. E que está aberto por alguns dias. Se vocês estivessem na minha posição, como é que vocês fariam? O que vocês fariam? Me dê até uma dica. Se você está vendo uma pessoa que está sofrendo em uma situação há muitos anos, e você sabe exatamente o caminho, e talvez você percebe que o que ela está fazendo não é o que vai resolver, e talvez o que ela está fazendo está dando mais trabalho, está saindo mais caro, está sendo mais sofrido, e você sabe um caminho que vai ser mais barato, que vai ser mais tranquilo, que vai ser até mais prazeroso, que pode ser até divertido. Como é que você pode ajudar essa pessoa? Porque a gente não vai obrigar ninguém, não tem como a gente obrigar ninguém. Como eu falei, a gente pode inspirar, a gente pode tentar no máximo dar exemplos, a gente pode motivar. Mas me dá uma dica aí, se vocês estivessem passando por essa situação, o que vocês fariam? E sabendo ainda que tem alguns componentes que são desafiadores, porque às vezes a gente às vezes fala coisas que a gente meio que se engana, sabe? A gente fala coisas que às vezes a gente acredita nelas e elas estão nos enganando. Às vezes a gente tem uma parte da gente mesmo que às vezes talvez seja uma parte ali de uma certa insegurança, um certo medo, medo de um desconhecido, às vezes uma sensação de que eu não vou dar conta, às vezes uma sensação de que pelo menos sofrer com ansiedade, ter crise todo dia é uma coisa que eu conheço. E se eu não tiver mais? E agora? Como é que vai ser minha vida sem ansiedade? E pode ser uma loucura, mas às vezes acontece. Às vezes eu fico com tanto medo do desconhecido, que às vezes eu fico com medo. E como é que vai ser minha vida agora se eu me livrar disso? Às vezes eu encontrei essa aqui é uma coisa que me acompanha há tantos anos, que já é meu adoecimento de estimação. Tem uns memes que mostram isso, né? Às vezes eu sofro todo dia, é o meu problema, mas eu não quero desgrudar dele, porque minha vida, como é que vai ser? Eu nem sei minha vida como é que vai ser. Então, um dos desafios é justamente a gente trabalhar, às vezes, a nossa confiança e, às vezes, a nossa coragem, que não é não ter medo. Às vezes, a nossa coragem de agir apesar do medo. E aí, Fran, desculpa, você está dizendo aqui, eu esqueci de falar. Você estava trazendo a questão do medo de morrer. Olha, o medo de morrer, é claro que como tem gente que diz que assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é uma coisa que a gente vai querer. Né? E se eu estou pensando em acabar com a minha vida, normalmente a pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, com o desespero, com o sofrimento e não vê outra saída. Mas quando eu tenho muito medo de morrer, ao ponto disso me paralisar, isso é um grande sintoma. Às vezes eu estou tendo crise de ansiedade, que depois acabam se tornando num processo de um adoecimento ainda maior, porque quando eu não vou tratando, ele vai aumentando. Então, o que vai acontecendo é que eu vou desenvolvendo uma síndrome do pânico, que é ter ataques de pânico recorrentes, que às vezes é uma crise de ansiedade que me vem um grande medo de morte, e aí eu vou passando muito mal.
E aí, como eu disse, também é importante a gente tratar as causas e principalmente entender que às vezes se o meu medo de morrer está me paralisando de viver, esse seja um problema ainda mais complicado. Porque às vezes, pelo menos morrer uma hora ou outra, a gente sabe que vai. Agora, passar a vida sem viver por conta de um adoecimento emocional, isso é mais complicado. E principalmente tendo possibilidade de uma saída, né? De um acompanhamento, de uma saída, de ter outras pessoas que também estão nessa mesma intenção e nesse mesmo caminhar, né? A Sheila está perguntando aqui, o meu neuro não conseguiu me ajudar. Fala aí, Pedro, qual é a fórmula? Sheila, talvez você tenha entrado aqui um pouquinho depois. Tudo que eu estou falando é fazendo um convite para as inscrições do treinamento online no Chega de Crise. É um acompanhamento, toda uma metodologia que eu construí depois de 13 anos como psicólogo, depois de 17 anos como terapeuta comunitário, de verdade acompanhando e atendendo milhares de pessoas a trabalharem as causas da ansiedade, se libertarem, reequilibrarem a ansiedade, se libertarem de crise de ansiedade. Eu construí uma metodologia que é onde a gente vai conduzir nesse treinamento chamado Chega de Crise. E ele começa na segunda-feira e as inscrições estão abertas até domingo. E é só você ir na minha bio, clicar lá. Eu dei uma aula de 1h30 gratuita falando exatamente o que causa, o que a gente precisa aprender, desaprender e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade. Então eu falei exatamente, não fiquei escondendo o jogo não, eu falei exatamente o que a gente precisa. Só que tem essa parte do desenvolver, não adianta só uma coisa, eu sei, é igual você sabe nadar, sei, então me ensina. Você entra na água e bate os braços, aí você entra na água e se afunda, porque às vezes você precisa de um acompanhamento mais próximo, uma boia, uma coisa, até desenvolver aquilo. Então não é uma coisa só teórica, né? Então o que eu pude falar nesse tempo, eu falei, eu fiquei 1h30 dando a aula, eu fiquei mais 50 minutos respondendo todas as perguntas. Mas a gente precisa desenvolver, é um processo, é como se fosse um tratamento, mas ele é um treinamento, porque a gente precisa treinar, a gente precisa treinar novas habilidades. A gente precisa desconstruir algumas coisas que a gente fica fazendo sem saber que estão aumentando a nossa ansiedade. E o primeiro passo é ter a clareza que só o remédio não vai resolver. Por isso que é difícil que um médico consiga me resolver, porque ele tem um remédio. O médico, ele tem um remédio, graças a Deus tem sim um remédio, às vezes um remédio ele pode conter o meu sintoma para que depois eu possa tratar as causas e aí não precise mais do remédio. O grande desafio é quando eu acredito que o remédio vai me curar e eu paro ali e fico só tomando o remédio. Aí é que mora o problema. E eu falei que ia dizer, nossa, o tempo passa voando aqui. Bom, e tem uma questão que eu falei que eu ia dizer, o que é garantia incondicional de 30 dias? Alguém sabe o que é? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina que você fosse na farmácia, você está ali com a receita médica, você vai na farmácia e você vai comprar um remédio para 30 dias. E aí o farmacêutico vai te falar o seguinte, tá bom, compra aqui esse remédio, se ele não resolver em 30 dias, você volta aqui que eu devolvo seu dinheiro. Alguém já te ofereceu isso? Alguma farmácia, algum médico, ouso dizer até teve algum psicólogo que te ofereceu isso? Vamos fazer assim, você vai fazer esse acompanhamento aqui, vamos junto, faz isso, não faz isso, segue junto aqui, e se depois de um mês você não estiver satisfeito, eu te devolvo o seu dinheiro. Alguém já ouviu essa proposta em algum lugar? Eu já vi que às vezes eu tenho que perguntar e esperar um pouquinho mesmo. Talvez tenha um delay aqui, né? Tem um certo atraso. Então eu tenho que perguntar e esperar um pouquinho. Então é bom que eu tomo uma água,
Vou esperando. Sei que vai tendo uma conversa paralela aí nos comentários, né? Então a gente pergunta e espera. Alguém já ofereceu uma garantia de 30 dias para vocês? De um remédio, de algum tratamento, de algum acompanhamento? Oi, perdi a pergunta, Pedro. Tava lendo aqui o comentário das outras pessoas. O que você falou mesmo? Eu tô perguntando. Alguém já te ofereceu, seja na farmácia, o remédio que você compra, o médico que te atende? Eu não tô dizendo isso para criticar ninguém, não, tá, gente? Não tô dizendo para criticar ninguém, até porque eu atendo como psicólogo e eu também não faço isso nos meus atendimentos. Tô perguntando se alguém já te ofereceu a você fazer o tratamento, seja com remédio ou médico, alguma coisa assim, e falou, experimenta por 30 dias e se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Alguém já fez essa proposta para você? Alguém já deu essa garantia para você? Jamais, a Fran respondeu. A Amanda está dizendo, boa noite, às vezes eu acho que eu quero ficar livre desse problema, mas não faço nada para reverter essa situação. Amanda, quero validar muito a sua coragem de perceber isso que você está dizendo. Ter consciência do que você está dizendo é metade do caminho para você conseguir se curar. Porque acontece muito, só que enquanto a gente não percebe, a gente fica assim, ai, pelo amor de Deus, tá muito ruim, tem isso, tem aquilo outro. Mas a gente não entra numa posição de agir, a gente fica numa posição de refém. Parabéns por essa tomada de consciência, você está ajudando aqui muita gente também a perceber que talvez quer muito ficar livre, mas não faz nada para reverter a situação. E aí agora o pessoal falando, jamais, eu não, nunca, é ruim, hein? Nunca, não, eu não. Então, gente, como já está aqui já no finalzinho, antes que o Instagram vai cortar a gente aqui, o treinamento chega de crise. Não existe, né? Pois é, não existia. O treinamento chega de crise, treinamento online chega de crise. A gente tem, e aí é claro que a gente tem por lei, uma garantia de 7 dias. Da pessoa não querer. Eu quis estender essa garantia para 30 dias. Então você pode fazer a sua inscrição hoje, que é dia 9 de abril. Começar na segunda-feira o treinamento, acompanhando as aulas, os exercícios, os áudios, os bônus, participar da comunidade, estar junto com as pessoas que estão de verdade entrarem e estarem juntos para solucionar as dificuldades. E se por acaso, 30 dias é o quê? Até dia 8 de maio ou 7 de maio? Conta no calendário, 30 dias. Chegar no dia 7 de maio, você vai falar, Pedro, não fiquei satisfeito. Com 1 e-mail, você tem 100% do seu dinheiro de volta. Isso é uma garantia que a gente dá, que a gente já colocou na plataforma, na Hotmart, que é a plataforma mais conhecida, mais profissional que tem no mercado para treinamentos online. Elas que fazem o pagamento de forma mais segura.
E a gente já colocou lá, garantia incondicional de 30 dias. Garantia incondicional de 30 dias quer dizer, não tem condição. Se você ficar 30 dias, chegar para mim e falar, Pedro, não gostei, não tive o resultado, ou você não precisa falar nada, você manda o e-mail e você tem 100% do seu dinheiro de volta. Pedro, você está maluco? Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu sei que às vezes nessas horas a gente fica inseguro, que às vezes eu não confio em mim, eu não acredito que eu vou dar conta, eu não acredito que alguma coisa vai resolver. Eu estou há anos e anos, alguém está dizendo aqui que em um mês a gente não vai ter nem terminado o treinamento ainda, mas em um mês eu te garanto que você já vai ter sentido uma diferença na sua vida mais que qualquer remédio já te trouxe. E se não tiver, tá tudo bem. Você manda um e-mail e pega o seu dinheiro de volta e a gente continua amigo, você vai continuar assistindo as lives aqui tranquilamente. Agora, por que eu boto a responsabilidade nas minhas costas? Porque eu acredito que em menos de 30 dias você vai perceber que valeu a pena. Você vai me ajudar de verdade na missão que eu tenho de contribuir para diminuir essa estatística de ver cada dia mais pessoas adoecidas com isso tudo. Essa situação de, como eu falei, esse desafio de querer fazer o melhor possível. E é claro que a gente tem o nosso limite. Então, além de tudo que a gente vai oferecer, a grande cereja do bolo é risco zero. Porque o risco fica em mim. Se você fizer e você não gostar, eu assumo o risco. Eu que vou ter dado o trabalho, botado os exercícios, feito tudo. E você tem um risco zero. E aí, gente, como eu disse, agora cada um talvez tenha aí a sua possibilidade, né? De ver se está apertando isso, de ver quanto tempo talvez seja necessário para perceber que só o remédio, infelizmente, não resolve. Para avaliar, como a grande colega disse aqui, até quanto tempo eu quero ficar sofrendo, sentindo essa grande dor física e emocional que às vezes essa questão traz sem antes agir, sem antes tomar atitude, né? E fica o grande convite. A gente vai continuar o nosso Fala Ansiedade, a gente vai continuar aqui as lives, mas é claro que é diferente, né, da gente ter um processo com início, meio e fim, com todo um acompanhamento que a gente tem no treinamento. Aqui a gente conversa, tira dúvida, se educa no sentido de o que a gente precisa fazer. A gente traz consciência para perceber o que eu preciso fazer. Mas para resolver mesmo a gente precisa entrar, a gente precisa investir, a gente precisa ter ali a nossa dedicação e, como eu falei, tendo essa possibilidade de risco zero, de começar a experimentar e ver se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. Gente, tudo de melhor para vocês. Boa noite. A gente fez inclusive passamos a nossa live para 7 da noite, que eu não quero competir com o Bruno Marrone, eu acho. Não, acho que é Bruno Marrone, né, que tem hoje. Ontem a gente ia fazer a live, quando viu era a hora da Marília Mendonça. Eu sei que lá no meu Spotify, por exemplo, que a artista que o pessoal mais me segue é a Marília Mendonça. Eu falei, eu não vou competir com a Marília Mendonça. Tem muita gente falando aqui, olha, só não tenho cartão de crédito, para mim não vai dar. Você pode ter o desconto à vista e pagar no boleto. Ou você pode simplesmente chegar para alguém que você conhece e falar, olha, eu vou te dar esse dinheiro adiantado e eu vou te pagando todo mês. Você pode, por favor, me emprestar esse seu cartão, que é uma coisa que vai fazer uma diferença gigante na minha vida. E aí faz parte, gente, de cada um às vezes buscar a solução. Às vezes aquilo que eu estou dizendo, das histórias que eu estou contando para mim mesmo, para não tomar atitude de resolver minha vida, às vezes uma delas é essa. Toda vez a gente pode falar e todo mundo vai ficar, é verdade, eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. Quem tem tempo sobrando e dinheiro sobrando aqui? Ninguém. Aí vem o coronavírus e tira esse problema do tempo.
Poxa, agora eu não posso dizer que eu não tenho tempo, porque às vezes eu estou em casa o dia inteiro, aqui eu tenho caçando coisa para fazer e eu não consigo achar. Comendo o dia inteiro porque eu não estou com um tédio danado, me preocupando. Mas aí agora eu posso falar que eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, porque dinheiro ninguém tem sobrando. Mas, sinceramente, às vezes é uma questão de prioridade na nossa vida. Veja o que é prioridade na sua vida, porque eu estou falando isso com o maior amor, mas quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, grande beijo, tudo de bom para vocês e até a próxima.